Estamos de volta com o programa Pense em Saúde e hoje falando da saúde do fígado. E para isso participam com a gente o gastroenterologista Dr. Cláudio de Araújo Lima Ferreira e o gastroenterologista e hepatologista Dr. Victor de Barros Kene, ambos cooperados da Unimed BH. E nós falamos muito sobre o que pode atrapalhar a saúde do fígado. Os médicos falaram sobre a cafeína, que pode ajudar a saúde do fígado. Conversamos sobre alguns tipos de hepatite e eu deixei no ar a pergunta sobre esteatose hepática, que é uma coisa que a gente a gente percebe que vem crescendo muito. E antes fazia-se muita associação da esteatose hepática com o álcool, com a bebida alcoólica, mas hoje a gente vê que nem sempre a esteatose é provocada pela bebida alcoólica e eu quero entender, então, o que é a esteatose hepática? Bem, esteatose hepática é um aumento na concentração de gordura no parênquima, no tecido hepático. E a esteatose hepática, ela é muito prevalente, principalmente nas pessoas que têm o sobrepeso, nas pessoas obesas, nos diabéticos e na população em geral. Parece que 50% da população americana tem esteatose hepática. E a esteatose hepática, na maioria das vezes, ela é um achado no exame de ultrassom. O paciente vai fazer um ultrassom para ver um cálculo renal, descobre que tem um fígado com aspecto esteatótico. Certo. Então, o paciente vem encaminhado para a gente. E isso é muito importante quando o paciente tem um diagnóstico, ele tomar algumas precauções, porque esse paciente ele pode desenvolver uma hepatopatia. A esteatose em si, ela não pode ser considerada, a esteatose em si, uma doença, porque ela é muito prevalente. Não, a gente pode falar que 50% dos americanos estão doentes do fígado, e não é verdade. Mas um percentual das pessoas que têm esteatose, parece que pode chegar até 6%, podem ter inflamação e podem evoluir para cirrose e para câncer de fígado. E é uma situação que também a gente pode atuar prevenindo isso. Nós vamos entender como que a gente pode atuar prevenindo, mas antes nós vamos conhecer a história de uma telespectadora, da Neuza Maria Aleixo, que descobriu recentemente que estava com alto nível de gordura no fígado, ou seja, estava com esteatose, e então ela tem uma pergunta para vocês. Eu fiz um exame recentemente e apareceu gordura no fígado. E o médico falou que não precisava de fazer nada não, só manter um controle de alimentos gordurosos. Mas eu não fiquei satisfeita com isso. Eu gostaria de saber se existe algum tratamento para gordura no fígado. Você falou de cuidados, né? E aí, doutor Vitor? Bom, a gente está assistindo no mundo uma epidemia de obesidade. E é paralelo à epidemia de obesidade uma epidemia de esteatose hepática. Porque da mesma forma que nós engordamos, o nosso fígado engorda junto conosco. E aí você vê no ultrassom o fígado gorduroso, que é esse fígado com esteatose. A forma de acabar com essa gordura, não existe nenhuma mágica, nenhum medicamento que dissolva apenas essa gordura, né? Que faça essa gordura desaparecer. O que você tem que fazer é emagrecer. Da mesma forma que você engorda e o fígado engorda, você emagrece, o fígado emagrece. E não basta só cortar as gorduras, como foi citado. Você tem que cortar, na verdade, as calorias. Porque se você emagrecer, independentemente de se você comer gordura ou comer carboidratos, emagrecendo, você vai diminuir essa gordura no fígado. É importante você lembrar que, apesar da imensa maioria dos pacientes ter um quadro benigno de esteatose, quer dizer, não tem uma hepatite, uma esteatohepatite, que é uma hepatite ligada à gordura, um percentual que o Dr. Cláudio já citou, né, de pacientes, vamos supor 5, 10% dos pacientes vão ter uma esteatohepatite não alcoólica, quer dizer, não ligada ao álcool. E dessa esteatohepatite não alcoólica, 30% vai evoluir para cirrose se não emagrecer, se não tomar outras medidas, fazer exercícios, perder o peso. Na verdade, o paciente ele deve perder peso, emagrecer pelo menos 10% da massa corporal. Se ele perder 10% da massa corporal, normalmente já melhora bastante o problema. Agora, não adianta você cortar um ou outro, por exemplo, evitar, não vou comer gordura, então meu fígado não vai ter gordura. Não é assim. Porque o fígado transforma carboidrato em gordura. Se ele tiver precisar, e o excesso de carboidrato vai ser transformado em gordura do mesmo jeito, né? E se estima que em alguns anos, com o tratamento da hepatite B e da hepatite C, a esteatohepatite vai ser a segunda causa de transplante de fígado no mundo, por causa da epidemia de obesidade, esteatose, né? Que está acontecendo, então vai ficar o álcool e o esteatohepatite, como o doutor Cláudio está muito esperançoso, né? Eu também espero, não sei se eu vou estar vivo para ver o fim da hepatite A, B e C, mas o futuro vai ser álcool e esteatohepatite.
Além disso, né, que ele falou da esteatose hepática não alcoólica, geralmente provocada por excesso de peso, a alcoólica, o excesso de álcool, então, pode também provocar esse fígado gorduroso? É exatamente a mesma lesão no fígado a gente encontra na doença alcoólica e não alcoólica. Certo. Só que na doença alcoólica a gente tem um agente, é o álcool. Na doença não alcoólica a gente tem uma predisposição genética, uma alteração no metabolismo da insulina e o final é uma lesão similar. Se você biopsiar, é impossível você falar se é alcoólica ou não alcoólica. Você está falando aqui desse metabolismo da insulina, ou seja, pessoas que já têm uma predisposição a ter uma resistência à insulina, um diabetes, elas devem ficar mais atentas a isso, doutor Vitor? É muito importante o que você falou aí. Pacientes que têm esteatose hepática e que têm níveis de enzimas normais, que não têm diabetes... Faz aquele exame... Normalmente eles são pacientes mais tranquilos de se lidar, de tratar e têm um prognóstico melhor. É diferente totalmente do diabético. A esteatose no diabético ela é muito mais propensa a ter uma inflamação, quer dizer, uma hepatite e desenvolver cirrose do que num paciente não diabético. Então, essa resistência à insulina que o Dr. Cláudio citou, que é muito frequente no diabetes, não no diabetes só o que usa insulina, mas também no diabetes tipo 2, que é aquele que toma apenas comprimidos, essa esteatose nele, você tem que ficar muito mais atento quanto à evolução e tem um prognóstico muito mais... mas que precisa de muito mais cuidados do que um paciente, por exemplo, não diabético. Realmente. Principalmente mulheres de meia idade, mais obesas e que têm o diabetes tipo 2, essas são as mais propensas a desenvolver a cirrose. E às vezes elas nem sabem que têm uma esteatose. Às vezes são pessoas que têm diabetes, que tratam, às vezes não controlam muito bem a glicemia, mas nunca fizeram um exame, por exemplo, ultrassom de fígado para saber se tem esteatose. Às vezes tem sem saber. Exatamente. Então, essas pessoas deveriam fazer... isso já daria alterado? Dá uma ajuda boa para a gente, porque a gente normalmente usa as enzimas hepáticas, que não é 100% garantido, como aqueles pacientes que você deve pensar em fazer outros exames, por exemplo, uma biópsia hepática ou não. Agora, pacientes diabéticos, você sempre tem que tomar mais cuidado. Esse paciente é o que precisa emagrecer realmente. Porque outra coisa importante é que o paciente com esteatose hepática, normalmente ele não morre do fígado, ele vai morrer de doenças cardiovasculares, que são pacientes muito mais propensos a ter infarto do miocárdio, derrames, né, que seriam acidentes vasculares cerebrais, né? Então, esses são pacientes, normalmente eles não morrem da gordura no fígado, eles morrem de problemas cardiovasculares. A gente tem uma outra pergunta também, porque a gente falou de alimentos, do que pode melhorar, do que pode piorar, e eu quero saber... E tem um telespectador, né, que ele gostaria de saber, o Tufi, ele gostaria de saber a relação da água com o fígado. Vamos ver o que ele quer saber. Vamos ver. Qual que seria a frequência de líquido, de ingestão de líquido por dia ideal para manutenção do fígado? Existe essa relação da saúde do fígado com a água? Não. Não existe, não. Isso a gente sabe que o hábito saudável, né, de vida é tomar bastante água, alimentar com moderação e fazer atividade física. Eu volto na questão que a nossa vida atual, a vida moderna, tirou a atividade física do homem. Tudo é controle remoto, carro, televisão. Se você não faz atividade física, se você não tiver o hábito de fazer atividade física, ou se você não tiver um trabalho que exija que você utilize o corpo, né, para trabalhar, você vai se tornar uma pessoa sedentária. Se você não tiver moderação, você vai se tornar obeso. As pessoas procuram a gente, né, muitas vezes já com obesidade, com esteatose, o que eu posso comer, doutor? O que eu posso comer? O que eu faço? Né? Como se fosse, como ela citou, algum alimento específico que estivesse provocando aquilo. A minha conduta, primeiro, é falar com o paciente para ele tentar lutar contra o impulso de comer mais. Então, se ela come 3 pedaços de pizza, se ela comer um pedaço, ela já está caminhando. Ela tem que começar primeiro, todas as coisas começam primeiro na mente. Então, eu tento colocar na cabeça do paciente a importância de resistir a esse impulso e de fazer atividade física. E a atividade física que eu recomendo é musculação. Ah, é? Mas, né, os pacientes que podem, né, que podem fazer, porque eu acho que o custo-benefício, o tempo da gente é pouco. E a musculação, ela também aumenta a massa muscular, e essa relação entre massa gorda e massa magra, que é a musculatura,
tem importância no metabolismo da glicose. Quanto mais músculo a gente tem, mais acelerado é o nosso metabolismo também. Exatamente. Só para a gente falar rapidamente aqui sobre essa capacidade de regeneração do fígado, né? Vocês citaram, o fígado tem grande capacidade de se regenerar. Então, para uma pessoa que já tem um problema, às vezes até uma cirrose, precisa de um transplante, existe transplante inclusive entre pessoas vivas, ou seja, eu poderia doar parte do meu fígado, se ele estiver saudável, para uma outra pessoa, eu recupero o meu fígado novamente e essa pessoa, eu quero entender isso. Sim. Inclusive, a primeira paciente que recebeu um pedaço de fígado de um outro doador vivo foi uma paciente minha, que foi feita aqui em Belo Horizonte, no Hospital das Clínicas. Agora, é uma exceção. Você deve sempre fazer exceção. Primeiro que o paciente vai receber um pedaço do fígado. Certo. Então, é mais difícil você fazer a cirurgia, o transplante, ele vai receber uma quantidade de fígado menor e o paciente que vai doar o fígado vai também vai ter um prejuízo. É interessante que no caso dessa paciente, que hoje ela já tem filhos e tudo, ela não podia esperar um doador cadáver porque ela tinha um tumor, um câncer no fígado, então o irmão era compatível, o irmão doou metade do fígado para ela. Os dois recuperaram o fígado, inclusive o formato do fígado ele se recupera rapidamente, só que ela saiu do hospital, a que recebeu o transplante, saiu do hospital com um pouco mais de uma semana e o irmão dela ficou um mês internado, passou realmente um mau pedaço. Tá. Então ele teve uma evolução assim a curto prazo pior do que a paciente que recebeu o fígado. Mas então, você ele recebe, pode... normalmente você dá a preferência para o cadáver. Claro, mas e esse irmão, por exemplo, no caso, outras pessoas que doam, o fígado dela depois tende a se regenerar, Totalmente. Voltar ao tamanho normal e tudo. Rapidamente. Inclusive costuma tomar até o mesmo formato. Interessante. Então tem uma grande capacidade de regeneração. Sem pensar no agudo, no chegar no transplante, mesmo nos tratamentos, eu detecto um problema hoje, seja hepatite, seja uma inflamação, seja a própria esteatose, a partir do momento que eu mudo algum hábito, esse meu fígado tem alta capacidade de se regenerar, independentemente do transplante. Sim. De se curar. Sim. Então, sempre quando o fígado ele deixa de ser agredido, ele começa sempre a se regenerar, sempre, todas as vezes. Bom, daqui a pouco a gente volta para responder mais perguntas e as que chegaram de casa. Se o assunto chegou, às vezes ainda dá tempo. 3209-0119. E o intervalo é rápido, voltamos daqui a pouco.